Olá, amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do canal Puro e Simples. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se no meu canal. Meu nome é Júlio, eu sou um discípulo de Jesus e, portanto, um filho amado de Deus, o Pai. Também sou pastor da Igreja Batista de Canoas e estou aqui a serviço do Rei, o Rei dos Reis, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, no vídeo de hoje eu quero responder para você a seguinte pergunta: você sabe das suas responsabilidades? Ok? A ideia é fazer um resumo da mensagem que preguei no último domingo, dia 17 de abril de 2022, no púlpito da Igreja Batista de Canoas. Foi o nosso culto de Páscoa, o nosso domingo de Páscoa, musical de Páscoa na Igreja Batista de Canoas. Eu preguei sobre o tema nome sobre todo nome, baseado no texto de Filipenses 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos começar pelo fim. O objetivo final, comece pelo fim. O fim do texto diz: a glória de Deus Pai. Quer dizer, tudo isto é para a glória de Deus Pai. Jesus deixou a forma de Deus, assumiu a forma de servo e na forma de homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Tudo isso para a glória de Deus. Mas este nome que foi dado a Jesus depois de sua morte e ressurreição, pela obra de Cristo, através da sua vida, morte e ressurreição, ele foi exaltado ao posto mais elevado, diz as Escrituras, e recebeu um nome sobre todo nome. Então, diante deste nome é que nós vamos responder essa pergunta: você sabe quais são as suas responsabilidades? A primeira responsabilidade diante do nome sobre todo nome, o nome de Jesus, é a nossa responsabilidade quanto à nossa salvação. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Então, Deus prometeu a redenção do homem, o homem que ele criou. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus prometeu e cumpriu com a sua responsabilidade quanto à salvação do homem. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. Ele fez tudo, ele deu o seu melhor e provou o seu amor para conosco quando Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Então, a responsabilidade que cabia a Deus quanto à nossa salvação, ele já cumpriu. Agora é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Você é responsável pela sua salvação. Está nas suas mãos, ou seja, está nos seus lábios, está na sua boca. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. É melhor você se render agora a este poder do Evangelho, se render ao amor de Deus, se render aos pés da cruz de Cristo, se arrependendo e confessando os seus pecados, antes que seja tarde demais, antes que você tenha que fazer como todo mundo, dobrar o seu joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas isto aqui é
é uma rendição diante do julgamento. A oportunidade agora é uma rendição para a salvação, a sua responsabilidade quanto à sua salvação. Você não pode dizer, eu não sabia que estava perdido, eu não sabia que era pecado, eu não sabia a gravidade e a consequência do pecado, eu não sabia que a salvação era disponível e acessível. Veja a importância disso, veja a resposta, quais são as suas responsabilidades. A segunda responsabilidade diante do nome, sobre todo nome, o nome de Jesus, é a responsabilidade de acesso. Diz Mateus 27:51, que naquele momento em que Jesus morreu na cruz, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo, não foi de baixo para cima, mas foi do alto a baixo, obra da cruz, obra dos céus, obra de Deus. Jesus disse em João 16:24, até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena, completa, abundante. Então, nós temos essa responsabilidade, agora que somos salvos, agora que entendemos nossa responsabilidade quanto à nossa salvação, a responsabilidade de desenvolver a nossa salvação, a responsabilidade de acesso ao trono de Deus. O véu foi rasgado ao Santo dos Santos, à sala do trono, à casa do Pai, aos ouvidos do Pai em oração. Acesso nos dá a entender também nesse aspecto de transação bancária, né? A senha de acesso a uma conta com uma riqueza, um valor inestimável, a uma conta com um saldo inesgotável. Então, é nossa responsabilidade usar com sabedoria esse acesso, essa senha de acesso, e pedir e receber. Pedir com sabedoria e ter sabedoria para receber. Pedir e pedir bem. Tiago diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos prazeres, em vossos deleites, em vossos desejos egoístas. Nosso acesso à presença de Deus tem que começar pelo fim, como o texto que lemos, a glória de Deus. Não pedir apenas para nossos interesses egoístas, mas pedir para a expansão do reino de Deus, para o crescimento da igreja, para a multiplicação de discípulos, para alcançar os perdidos, pelos enfermos, pelos desempregados, pelos que estão em luto. Então, por isso o ministério de intercessão na igreja é importante e é um ministério para todos, né? A responsabilidade de acesso, imagina, né? Quanta responsabilidade o fato de que nós temos livre acesso à presença de Deus, ao trono de Deus em oração. E a terceira e última responsabilidade diante do nome, sobre todo nome, o nome de Jesus, é a responsabilidade da representatividade. Paulo diz em sua oração à igreja na cidade de Éfeso, a igreja local, em Efésios 3, 14 e 15, assim, por esta razão ajoelho-me diante do Pai, ou seja, pela causa igreja. Algumas versões trazem, por esta causa me coloco de joelhos. É pela igreja que Paulo acessa o trono de Deus, é pela igreja que Paulo se coloca de joelhos, e ele diz, diante do Pai, do qual recebe o nome, toda a família nos céus e na terra. Olha que impressionante isso, né? Nós, depois que entendemos a nossa responsabilidade quanto à nossa salvação e nos tornamos discípulos de Jesus, crentes em Cristo Jesus, depois que entendemos a nossa responsabilidade de desenvolver a nossa salvação através do acesso ao trono de Deus, à presença de Deus em oração, agora nós recebemos este nome. O nome sobre todo nome, o nome de Jesus é dado à igreja. É dado à igreja. Nós agora temos o nosso nome, o nosso sobrenome e um nome sobre todo nome. Então eu não apenas mais sou Júlio de Aguiar, mas sou Júlio de Aguiar de Jesus. Eu recebo esse nome, eu levo esse nome como um antigo hino do nosso inário cantor cristão, Inário Batista, leva tu contigo o nome. Paulo diz em 2 Coríntios 5:20
que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Nós temos a responsabilidade da representatividade, porque em nós está gravado este nome. Nós temos um crachá em nossa testa, nós temos as marcas de Cristo, a marca de Cristo, o selo do Espírito Santo. Quem somos e o que fazemos e para onde vamos? Nós levamos este nome, somos embaixadores dos céus, a nossa pátria está nos céus e neste mundo, nesta terra, entre as nações, nós somos embaixadores do reino celestial, do Rei dos Reis. A igreja de Jesus representa o próprio Jesus aqui na terra, é o corpo de Cristo vivo e se movendo sobre a face da terra. Quanta responsabilidade nós temos, a responsabilidade quanto à nossa salvação, a responsabilidade de acesso à presença de Deus e a responsabilidade da representatividade do nome, o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Então, respondida a pergunta, quais são as suas responsabilidades? São essas. Nossa existência na terra é na forma de homem, né? Jesus tinha a forma de Deus, deixou a forma de Deus, assumiu a forma de servo e na forma de homem foi obediente até a morte e morte de cruz e pelo poder da sua ressurreição assumiu a forma de soberano Deus, elevado à mais alta posição, um nome sobre todo nome. Não podemos assumir a forma de Deus, isso pertence a Jesus. Nossa existência aqui na terra é na forma de homem, não podemos escapar disso. Nos cabe, como Jesus, a exemplo de Jesus, assumir a forma de servo. Assumindo esta condição, o objetivo final é alcançado. O fim é a glória de Deus através das nossas vidas. Espero que você tenha gostado deste vídeo, desse conteúdo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.